é muito íntima e profunda. Por mais que as pessoas às vezes no dia a dia não parem para observar, autoconhecimento está no alicerce do desenvolvimento pessoal. Porque pensa bem, se você está se desenvolvendo num caminho, se você está desenvolvendo a sua pessoa, o seu ser humano, necessariamente você está num caminho, numa jornada. E para estar nessa jornada, existirá uma direção. Se você não escolher essa direção por si só, essa direção será escolhida aleatoriamente. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre o ser humano onde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que vai nos auxiliar com as perguntas de você, internauta. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E a nossa live hoje, será sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento objetivo. E já dentro desse tema, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual que é a relação que existe entre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento objetivo. É muito íntima e profunda. Por mais que as pessoas às vezes no dia a dia não parem para observar, autoconhecimento está no alicerce do desenvolvimento pessoal. Porque pensa bem, se você está se desenvolvendo num caminho, se você está desenvolvendo a sua pessoa, o seu ser humano, necessariamente você está num caminho, numa jornada. E para estar nessa jornada, existirá uma direção. Se você não escolher essa direção por si só, essa direção será escolhida aleatoriamente. Então, quando você está nessa jornada, o autoconhecimento é que te dá essa direção. Ela dá uma direção para o seu movimento. Então, é totalmente íntimo e totalmente necessário que a pessoa tenha um desenvolvimento pessoal amarrado a um autoconhecimento, principalmente que seja o autoconhecimento objetivo. E no caso, qual que seria os passos primordiais para que eu consiga encontrar esse desenvolvimento pessoal? Olha, existem vários passos. Eu costumo sempre falar que no autoconhecimento objetivo tem 3 passos, que são a observação, a significação e a escolha pessoal. Porque no fundo, tudo acaba numa escolha. Mas dentro desses passos, eles são muito mais profundos. Porque para que eu me desenvolva, estes passos têm que ser dados com consciência. Então a pessoa precisa se conscientizar de que é ela que tem que olhar para si mesma e para as pessoas à sua volta, e aí sim definir um caminho que seja prazível para ela, onde ela se sinta confortável naquele caminho e sinta que ela está sendo ela mesma. Hoje é muito comum o Maria vai com as outras, as pessoas que às vezes vão fazer esse curso porque meu amigo fez e está ganhando dinheiro. E às vezes aquele curso não tem ali, por exemplo, totalmente a ver com ele. Eu vou me tornar vendedor, eu vou me tornar motorista ou qualquer outra profissão sem saber se aquilo ali está alinhado com ele. Porque como ele não se conhece profundamente, ele acaba definindo porque alguém definiu. Então essa é uma definição que não o leva necessariamente a um desenvolvimento pessoal e humano condizentemente com o que seria ideal. E acaba tomando até caminhos errados, escolhas erradas. Caminhos errados, escolhas erradas e muitas das vezes perde o grande ativo que nós temos na vida, que é tempo. Porque no fundo, o nosso tempo é sempre finito. Todos nós temos uma jornada aqui nessa vida. Então a vida é como as pessoas falam, A vida é curta, ela não precisa ser pequena. Então a gente precisa tentar se desenvolver o melhor possível, errando menos. Mas também se eu não errar, eu não me desenvolvo.
Então, eu, ao mesmo tempo que eu tenho que tentar me conhecer, eu tenho que deixar um pouco ao acaso para que eu possa realmente aprender com as coisas da vida, com os erros da vida, e não me cobrar também super ao pé da letra, né? E no caso a gente fala, né, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, quais seriam, né, as consequências de um baixo nível de autoconhecimento? O baixo nível de autoconhecimento faz com que a pessoa erre muitas vezes caminhos grandiosos, porque às vezes a pessoa não sabe o que falta para ela. Ela sente falta de alguma coisa, muitas vezes, e não sabe enxergar, liquefazer aquilo que está fazendo falta para ela, dizer aquilo para ela mesma, e ela fica numa busca. E por essa busca, ela acaba saindo às vezes para o mundo, às vezes acaba saindo para outro estado ou país, vivendo aventuras, para poder suprir aquela falta que faz ali dentro dela. Ao passo que quando ela consegue descobrir o que falta, é muito mais fácil você dar aquilo que você sabe que está faltando. Então, o autoconhecimento, ele te dá esse tino. Então, ao mesmo tempo que é simples, não é fácil. Aí você pode me perguntar, mas como uma coisa é simples, mas não é fácil? Simples, vamos supor um exemplo. Se você for fazer uma corrida, eu sei que você corre no fim de semana, né? Você vai fazer uma corrida é simples, é você colocar um pé depois do outro. Mas não é fácil. Se você for correr aí 7, 10 quilômetros, você tem que ter uma resistência, você tem que ter ali uma força de vontade. Então, é simples, mas não é fácil. E quando você está neste caminho do autoconhecimento, as coisas não são tão complexas, mas também não são tão fáceis. É um simples que não é fácil. E nessa questão da área, porque chegaram muitas perguntas para a gente, essa questão das pessoas que mexem com vendas, né? São vendedores, E qual que é o que o autoconhecimento tem a ver com vendas? Olha, também é uma outra amarração que deveria estar assim, lá no âmago da questão, lá no núcleo da questão. Por quê? Porque quando uma pessoa se torna um vendedor, ela necessariamente tem que ter um nível de autoconhecimento para poder abordar as pessoas. Pensa para você ver, se nós estamos conversando e a pessoa está comprando alguma coisa e a outra pessoa está tentando convencê-la, ela tem que ter argumentos, ela tem que ter para começar um diálogo, ela tem que ter um relacionamento. Então, antes de a pessoa ser um vendedor, ela é uma pessoa. Então, nós somos seres humanos primeiro, antes de termos quaisquer que sejam as nossas profissões. Então, o vendedor é mais uma dessas profissões, uma das principais. Antigamente se dizia que, às vezes as mães mandavam os filhos para fazer algum negócio, vai para a rua, filho, vai trabalhar, nem que seja ser vendedor. O vendedor é uma profissão muito nobre, ela não deveria ser tratada como uma segunda ou terceira profissão, às vezes até pelo próprio profissional. Por quê? Porque a pessoa, para ser bom vendedor, ele tem que ter muitas qualidades. Hoje em dia, muita gente confunde o vendedor com conhecer o produto. Mas esse conhecimento do produto ajuda muito, é importante sim, mas ele não é o essencial. O mais essencial, se perdem mais vendas por causa da parte de quociente emocional, né, as emoções no relacionamento, do que pela parte técnica em si. Então, o vendedor, ele tem que ter um autoconhecimento para que ele possa se aproximar das pessoas, ter um relacionamento com as pessoas. É conquistar, né? Conquistar, eventualmente oferecer aquele produto que ele está vendendo e saber que a pessoa que está ouvindo aquele oferecimento está confiando nele, o quanto está confiando. Então, é importante ele conhecer do produto? Mas é importante ele conhecer do ser humano? Muito mais, muito mais. Então, o autoconhecimento humano está totalmente ligado ao desenvolvimento pessoal e está totalmente ligado à profissão de vendedor, essencial. E no caso, quais que seriam as atitudes que um vendedor precisaria ter, né, para aprimorar as suas vendas? Algumas dessas atitudes estão ligadas assim ao tipo de produto que ele vende. Então vamos imaginar dois casos para a gente exemplificar. Vamos imaginar um vendedor de balcão, uma pessoa que vende um produto, vamos colocar aí como um copo, uma jarra, um produto de ticket baixo, um produto de baixo valor agregado. Ou seja,
um produto cujo valor é barato. Aquela pessoa, ela está ali dentro de uma loja, dentro de um mercado, que seja, ela tem que saber atender, tem que ter educação, tem que se posicionar para o cliente, ela tem que estar disponível. Ela não precisa necessariamente conhecer tão a fundo o produto, porque uma pessoa que quer um copo, uma jarra, basta mais você saber assim, quais modelos você tem. Você não precisa saber de que ela é feita, a profundidade, a parte técnica dessa jarra, por exemplo, ela não é tão aguçada. Então é um produto de ticket baixo, exige menos vendedor, que consequentemente exige um pouco mais de educação, porém não tanto autoconhecimento assim. É mais um relacionamento. Beleza. Já um produto de ticket alto, vamos colocar assim, se a pessoa vende carros na casa de 100 mil reais, ou ela vende terrenos, fazendas na casa dos milhões, ela precisa necessariamente ter um autoconhecimento muito mais desenvolvido, porque os clientes dela vão ser pessoas provavelmente mais desenvolvidas. E às vezes uma coisa errada que ela falar naquela venda vai prejudicá-la totalmente. Vai fazer com que ela perca aquela venda e consequentemente a sua comissão. E às vezes uma venda de uma fazenda, de um iate, de uma lancha, de um carro muito caro, ela demora anos para ser realizada. Então nesse período a pessoa tem que desenvolver um relacionamento, desenvolver ali todo um lado humano primeiro com o possível comprador, para que na hora que ele falar eu vou comprar a coisa, eu possa realmente confiar naquela pessoa que me está me vendendo. E ainda uma outra habilidade que a pessoa precisa tentar desenvolver é, seja ela para produtos básicos ou seja ela para produtos avançados, consumir aquilo que você vende. No caso do vendedor é essencial você ter contato com aquilo. Imagina que você trabalha numa loja de roupas, mas você não consegue comprar nenhuma roupa daquelas das quais você vende, porque, por exemplo, ali aquelas roupas são muito caras. Não que seja obrigatório, mas é muito mais fácil você consumir o que você vende e conhecer o seu produto para você poder falar com causa. Porque senão aí acontece dentro da gente, e isso é muito importante, a tal do síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar, mas a síndrome do impostor é aquela sensação que você tem quando você sente que você está falando uma coisa, mas que talvez você não conheça tão profundamente daquilo, que você talvez não fosse a melhor pessoa para estar falando daquilo. Então, para o vendedor é essencial, por exemplo, se eu vendo carros, é essencial que eu tenha um carro daqueles, que eu conviva com aqueles carros no dia a dia, para quando eu falar para o meu cliente, nossa, esse carro é bom, ele tem isso, ele tem aquilo, eu realmente saiba do que eu estou falando. Essas são algumas das principais habilidades aí para o vendedor desenvolver, entre outras. Legal, que a gente tem que ter, sabendo realmente o que você vende na realidade, a gente tem que saber daquilo, né? Ter certeza daquilo que você está falando, né? Exatamente. E a questão da, quando se fala em vendas, fala-se muito de feedbacks, né? O que você tem, que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, o feedback, vamos primeiro clarear um pouco o que é feedback. Feedback é como se fosse, é uma expressão inglesa, né? Que ele diz como se fosse retornar aos pés. É como se desse um retorno para a pessoa que perguntou alguma coisa. Para o vendedor é essencial que ele tenha feedback e que ele também gosta de geralmente dar o feedback. Por quê? O feedback nada mais é do que a retroalimentação. É você ter uma informação e aquela informação foi lá dentro do cliente, esse cliente teve uma expectativa de alguma coisa, seja boa ou ruim, e essa informação voltou para o vendedor. Porque com esta informação retornando, ele vai saber conduzir melhor a venda. Então vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que a pessoa te vendeu ali um carro. E você andou naquele carro e acabou ficando com ele ali para teste durante um dia. E você chegou no seu vendedor e falou, olha, eu gostei do carro, mas eu achei ele muito molengo. Eu ando com ele na pista, ele passa, ele balança muito e tal. Então aquele carro talvez não seja um perfil desta pessoa que está falando. Porém, o vendedor só vai saber disso pelo feedback. No momento em que a pessoa vem contar para ele, olha,
ele está molengo, ele não está legal, etc., a pessoa tem que tentar ver se o que está sendo dito é suficiente para trocar o modelo, trocar de carro, ou eventualmente até pegar uma outra marca, sei lá, uma coisa assim. Então esse feedback é que faz com que a pessoa realmente esteja inserida no contexto da venda. É também conhecido como alinhamento de coerência. As pessoas que estão numa venda, elas têm que alinhar todas as expectativas para que o objetivo seja cumprido. Porque se o objetivo, nesse caso do exemplo do carro, é a pessoa ter um carro para a família, um carro para ela viajar, ela não vai querer a cada buraco da estrada ter aquela sensação de balanço, balanço, balanço. Ela vai cada vez mais pensar, puxa, aquele vendedor deveria ter me guiado sobre isso, porque para mim esse carro já não serve. Então tudo isso nasce do feedback. Então é importante que tanto o vendedor quanto a pessoa que está comprando deem o feedback e ouçam os feedbacks. E aí cabe aquele primeiro ponto que a gente falou do autoconhecimento também, que é a observação. Você observar o que está acontecendo naquele item para poder ter uma opinião, eventualmente ali na hora da compra mesmo. Isso tudo acontece no feedback imediato. A observação, ela é um ponto-chave, né? É um ponto-chave para que haja uma venda bem consolidada, uma venda que não tenha um arrependimento, uma venda que a pessoa consiga sentir. É interessante isso, Vaninha. A pessoa tem que sentir, tem pessoas que gostam de comprar e outras gostam ela de comprar. Tem pessoas que não gostam que alguém chegue e venda para ele. Existem variados tipos de pessoas, claro, mas existe um tipo muito específico que ela não gosta que você chegue e explique tudo para ela. Ela gosta de ela vir, ela faz a pesquisa e ela chega e você só explica aquilo ali que você sabe, às vezes ela sabe mais do que você sobre aquele assunto, e você permite que ela compre, e não é você que vendeu. Eu, como você sabe, eu venho do mundo dos computadores, eu tinha clientes assim, eu conhecia bastante razoavelmente de computadores, mas tiveram vendas que eu fiz que era o próprio cliente que se vendia. Ele chegava, olha, eu quero essa placa-mãe assim, 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 que tem essa placa de vídeo, com essa configuração, porque essa aqui é assim, assim, assim. Então, eu simplesmente ficava mais calado, esperava a pessoa falar tudo que ela queria, ia no mercado, pesquisava aquela placa e permitia que a pessoa comprava, e não eu tentando vender para ela aquela A ou B, ela que gostava de comprar. Então é importante esse feedback, tá vendo? E, se você se posiciona e tem ali o contato com o cliente, você sentir qual é o tipo do cliente. Esse é um tipo muito específico de cliente, e que compra muito também, sabe? É importante. E no caso da gente, como que um vendedor pode fazer para ele se conhecer, né, e descobrir o seu perfil de vendedor, para que ele possa ampliar suas vendas? Isso aí está muito ligado ao seu perfil pessoal. Então, primeiro, o autoconhecimento objetivo. O seu perfil pessoal, porque tem pessoas que são mais agressivas na venda, tem pessoas que são mais comedidas, tem pessoas que gostam mais da informação por si só, elas são mais técnicas, e tem pessoas que são mais emocionais, elas gostam de ver a coisa como um todo, a parte de design, a parte de beleza. Então todo esse conjunto vai compor um vendedor. Quando você conhece a si mesmo e tem bem definido esse tipo de conjunto, você consegue se alinhar ao jeito de vender e acaba atraindo pessoas que falam aquela mesma língua para consigo. Ou seja, se você é um vendedor mais emocional, que gosta de design, de coisas chiques, de coisas muito bonitas, que não são só boas, mas também bonitas, a tendência sua é de atrair pessoas que têm mais esse perfil. E se você é mais técnica, mais ponderada, mais assim, números, você também tem tendência de atrair esse tipo de perfil. Então, o primeiro passo do vendedor é se conhecer e aí ele se tornar um vendedor com aquele perfil, porque aí ele vai conseguir atrair as pessoas que gostam daquele perfil e realmente atender bem.
E isso também vai fazer com que ele consiga atender bem as outras pessoas que às vezes têm um outro perfil. Por quê? Porque não vai sobrar ponto cego. Se for um vendedor muito mais emocional, ele sabe que para aquele determinado cliente que às vezes não é tão emocional assim, ele precisa dar mais números, ele precisa dar mais contexto, mais ambiente, entendeu? Para poder fazer com que aquela pessoa que está comprando se sinta mais à vontade e acabe assinando logo o cheque. Então acaba que para a pessoa ela se desenvolver, né, humanamente falando, e desenvolver pessoalmente também, nessa questão da área de vendas, né, para se deslanchar nas vendas, o autoconhecimento objetivo é essencial. É essencial, vai fazer com que ele tenha um grande diferencial, porque quando você se conhece, você consegue se posicionar para as outras pessoas sem mentiras, é muito mais fácil, porque você, quando você enxerga até o seu ponto cego, você consegue se posicionar com o cliente, conhecer o cliente, porque quando você tem o autoconhecimento objetivo, você não conhece só a si, você conhece também o seu cliente. E quando você conhece o seu cliente e sabe que aquele cliente, por exemplo, tem um perfil que gosta de coisas grandiosas, gosta de glamour, você pode dar a ele aquele glamour que ele está procurando. Se ele está comprando um carro de luxo e pode pagar por aquele carro de luxo, e você é o vendedor do carro de luxo, por que não dar a ele o que ele está procurando? Não pode ter medo de dar ao cliente o que ele está procurando. Eu tive clientes que, na área ainda de informática, chegavam na loja e pediam assim, eu quero o melhor computador que você tem. Eu não quero nem olhar os pequenos, eu quero só olhar os grandes. Então ele era um cliente de perfil nababesco, um cliente de perfil que queria só o melhor. Então eu não me fazia de rogado e levava para ele aqueles computadores tops. E aí eu tinha que falar uma linguagem top. Olha, para o que você me pediu, o que nós temos é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, são só coisas de alto nível. Os básicos seria para uma pessoa trabalhar numa empresa ou qualquer coisa do tipo, eu nem mostrava. Então a pessoa às vezes quer receber aquilo e ela fala isso. E eu também tive treinamentos em que eu fiz com vendedores meus que eles começavam, e eu achava engraçado isso, porque ele tinha um padrão de vendas. Eu tinha vendedores que vendiam só para clientes mais simples. Então tinha, por exemplo, a região de Campo Mourão, a região de roça, assim, tem a cidade, mas tem muita zona rural em volta, e chegavam às vezes agricultores e queriam um computador simples. E eu tinha um vendedor especializado em vendas simples. Por quê? Falar a linguagem dele. Falar uma linguagem ali mais coloquial, uma linguagem, não, o senhor está querendo é um Fusca. Não, imagina que o senhor tem uma caminhonetinha, comparando ali um computador com um carro, falar uma linguagem mais básica, uma linguagem mais acessível e também um computador mais condizente no preço, só para resolver aquele problema e pronto. Então, são perfis de vendedores que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, entende? Chegaram várias perguntas para a gente, né? Tem uma aqui que eu vou ler para você, que eu achei interessante, foi uma frase, né, que eles colocaram, e fazendo uma pergunta em cima dela. Sim. A frase, aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si próprio é iluminado. Disso tudo, né, na vida, o que isso tudo tem a ver com a vida profissional de um vendedor? Olha, um vendedor, quando ele conhece a si mesmo, ele está preparado para vender para as outras pessoas, porque ele já se vendeu para si mesmo. E ele já se comprou, ele já se conhece, e com isso ele consegue sair da pessoa dele e ir até a outra pessoa. Eu costumo sempre dizer o seguinte, às vezes a gente olha para outra pessoa e fala assim, nossa, mas fulano é quadrado. Um vendedor, ele não pode pensar assim. Ele tem que pensar assim, bom, se a outra pessoa é quadrada, significa dizer que eu sou redondo. E entre o redondo e o quadrado, qual é que rola? O redondo. Então é o redondo que tem que ir até o considerado quadrado. Então, um bom vendedor, ele tem que sair da posição de onde ele está e ir até o cliente e se derramar para o cliente e abraçar o cliente sem abafá-lo, vendo como que o cliente gosta que você se comporte. É uma adaptação, é um encaixe.
E quanto mais você se conhece, mais facilmente você consegue fazer isso. Com franqueza e sinceridade. Você não precisa ser uma Maria vai com as outras. Você pode sim ter a sua opinião. Você pode até a pessoa comprar uma coisa, você está vendendo uma coisa que talvez você não comprasse, mas ser franco assim ainda. Por quê? Porque quando você se conhece, você acaba tendo muitas vantagens em relação, não só à venda, tá? Em relação a quase tudo que você vai fazer, porque fica fácil você transitar entre você e a outra pessoa. Essa distância, ela é facilmente andada por você entre a outra pessoa e você. E no caso, o autoconhecimento, né, para chegar à auto-performance, o que é preciso? Autoconhecimento para chegar à alta performance, mais é autoconfiança. Por quê? Quando a pessoa tem um autoconhecimento, para que ela chegue à alta performance, basta ela desenvolver a sua confiança. Saber que não, existem lugares onde eu vou fazer a diferença, saber que o que ela vai falar, a maneira como ela vai falar, as coisas que ela vai fazer, vão fazer diferença para desenvolver aquela autoconfiança. Então, a alta performance, ela é totalmente ligada à autoconfiança que a pessoa desenvolveu ao longo do tempo. Ela precisa caminhar nessa linha de se desenvolver e se confiar. Saber, não, o que depender de mim, eu consigo. Não ser perfeito, mas ter a autoconfiança de seu desenvolvimento pessoal está acontecendo e de que ela é capaz, sim, de alcançar esses níveis necessários para ela chegar onde ela almejou. Autoconfiança, quando você tem autoconfiança, você consegue, né, romper, né? Romper limites. Teve um internauta que mandou uma pergunta para a gente, é o seguinte, ele, né, por experiência própria, falando da questão, por que as empresas têm tanta dificuldade em investir em funcionários no sentido de autoconhecimento? Você acha que isso tem a ver com a cultura nossa brasileira? Totalmente. As empresas, infelizmente que no Brasil não se tem aquela cultura tão profunda assim de treinamento. O patrão acha que o treinamento que ele tem que dar para o funcionário, seja ele vendedor ou até de outra área, é só treinamento técnico. Então muitas vezes isso é cultural, porque o patrão quase sempre acha que é desperdício de tempo colocar uma pessoa na sala e ensinar quem é ela mesma, para si. Às vezes ele acha que ela já tem que vir desenvolver. E o próprio funcionário não vê isso. Para ele é um ponto cego. Então, existe uma distância, um espaço entre o que o funcionário está desejando e o que o patrão está conseguindo oferecer. Para que haja essa interconexão, essa união ali, de que a empresa consiga realmente atingir os seus objetivos com aquelas pessoas, ela precisa sim tentar colocar esses funcionários dentro de uma sala e auxiliá-los no seu desenvolvimento pessoal. Sim. Por quê? Porque a empresa, a maioria das vezes, vai para casa na cabeça da pessoa. Muitas pessoas pensam que a empresa é só a estrutura física, o prédio, o computador, a mesa, mas não é. A maioria das vezes, quando você vai executar uma venda principalmente, a empresa está aqui, ó, dentro da cabeça da pessoa que está ali representando a empresa. Então, se chegou uma pessoa comprando, por exemplo, de novo, um carro, e eu vou vender um carro para ele, e eu falar uma coisa que não está alinhada com o perfil meu, do meu patrão, pode ser que sem querer eu jogue aquela venda no lixo. Então, quanto mais eu me conheço e consigo alinhar os meus valores com os valores da empresa, tudo isso num hall de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para com os valores da empresa, faz com que eu consiga chegar lá na frente e executar a venda e ser feliz, conseguir atingir o meu objetivo, que era vender. E sair dessa venda feliz, porque eu fiz o meu melhor, ver o meu cliente feliz porque ele comprou o que ele queria e eu fui somente um vetor de acesso. Eu fui uma pessoa que fez o elemento de ligação entre a loja e o que ele queria. E o meu patrão mais feliz ainda, porque está com o dinheiro no bolso e eu consigo atingir meus objetivos como pessoa, que é me desenvolver como vendedor. É porque na realidade as empresas, elas investem muito assim em treinamentos, né?
em palestras motivacionais. Muitas vezes elas fazem, às vezes, palestra motivacional, põe pilha na pessoa, não, vai lá, vende e tal. Mas a pessoa não sabe, às vezes, qual é o ponto cego dela. Muitas vezes o ponto cego dela, por que chama ponto cego? Porque você não está vendo. Às vezes você está com aquela pilha toda, não, eu vou lá, com aquela gana toda de fazer as coisas, mas você não está enxergando qual é o problema que está te impedindo de você realmente atingir o seu cliente, de atingir a sua venda e atingir aquele pico máximo de performance sua. E esse ponto cego faz com que você realmente leve a sua empresa consigo de um ponto de vista de ponto cego. Ou seja, a sua empresa inteira estará tendo um ponto cego desse jeito. Então seria esse investimento no ser humano, né? Investimento no ser humano, no desenvolvimento pessoal, alicerçado sobre o autoconhecimento objetivo. Aí sim a pessoa vai conseguir ver onde eu estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que é que os meus valores se alinham com os valores dessa empresa e por que os valores do meu cliente se alinham também a estes valores. E aí, com todo esse alinhamento, a consequência disso é a venda. E a venda é a realização do goal do sucesso. Ou seja, atingimos o objetivo. Eu quero te agradecer, né, por ter esclarecido as dúvidas dos nossos internautas. O prazer é todo meu. E... falar do e-mail. Isso. Pergunte pra gente, @manualdegente.com, onde as pessoas podem entrar e mandar as suas dúvidas que vão ser repassadas a você. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, né? Muito bom. Obrigado. Até Um mais. abraço e até mais.